Olha, hoje vamos falar de festividade, a ordenação sacerdotal, 14 anos de sacerdócio do padre Antônio Carlos, que é o pároco aqui da paróquia de São Francisco de Assis, aqui no bairro de São Francisco, na cidade de Valença, e é com ele que nós vamos falar. Foi ontem a celebração, uma festa bonita, padre Antônio Carlos. Mas conte pra gente, quem era a pessoa do Antônio Carlos antes da vocação de ser padre, enfim, conta pra gente aí como é que surgiu essa vocação e essa vontade de servir ao próximo e a Deus. Primeiramente, eu agradeço a importância e a grandeza da pessoa da minha mãe na minha vida. Uma mulher que desde jovem, no interior, rezava as novenas. E esta disposição de ela tirar novenas, rezar novenas, isso foi suscitando no meu coração. Sou de uma família de 8 irmãos, nascemos todos no interior, fica a 13 quilômetros da cidade de União, e ali mamãe foi semeando no meu coração esse desejo. Depois, a pessoa do padre João Moura, que era o pároco daquela paróquia, e o zelo, a dedicação, o cuidado que padre João Moura exercia para com as ovelhas, para com as comunidades, isso também cresceu no meu coração esse desejo de ser também um dia sacerdote. Padre João Moura, um homem que tem um zelo, um cuidado e um amor pelas vocações. Um zelo e um cuidado pelas vocações. A pessoa do Padre João Moura é um grande tesouro para a nossa arquidiocese, porque ele passou muito tempo na formação. Então ele, Padre João Moura, que enviou-me ao seminário juntamente com a pessoa do Padre Klebert, que passou também mais de 6 anos, quase 7 anos aqui na paróquia de Nossa Senhora do Ó e Conceição. Como era a pessoa do menino Antônio Carlos? Um menino obedientíssimo à pessoa do meu pai, também a pessoa da minha mãe, mas um menino muito apegado à pessoa do pai. E agradeço a pessoa do meu pai, que não era um homem letrado, mas um homem justo naquilo que ele fazia, naquilo que ele realizava. Ele dizia sempre: desejo que vocês sejam homens para assumir todas as suas ações e os seus atos. E isso fomentou no meu coração de ser um homem justo naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo. Agora, padre Antônio Carlos, período de seminário, muitas amizades, né? Ainda era um adolescente, vamos dizer assim, que estava se formando um homem, mas acima de tudo um homem que ia servir a Deus e que ia ter ali dentro do sagrado uma determinação de servir ao próximo, né? E servir a Deus. Foi, então eu ingressei no seminário no ano de 98, no Seminário Menor São José, e tive como formador o padre Antônio Cruz. Mas aí que eu trago a figura do padre João Moura. Ele disse: vocês hoje adentram no seminário, e aí eu peço que você, Antônio, você, Klebert, sejam homens também, para fazer o processo de formação, sempre buscando a vontade de Deus, e se chegar um momento de que não é a vocação, recuar, não insistir, não persistir. Então o padre João Moura, ele teve essa importância de ajudar nesse processo vocacional. E o formador também, a pessoa do padre Antônio Cruz, nesses 3, 4 anos que eu passei no seminário menor, depois ingressei no seminário de filosofia e depois no seminário de teologia, que é o processo formativo para aqueles que buscam a ordem do presbiteral. Então, foi importante a importância dos formadores, porque trago a vocês que o seminarista, quando chega no seminário, é uma pedra bruta, e a pedra bruta vai ser polida, e quem vai polir essa pedra são os formadores. Então, foi importante a presença do formador, a condução do formador nesse processo formativo. E nesse tempo fiz grandes amizades, porque toda a formação ela acontece na capital teresina. E quando ingressamos na filosofia, na teologia, são todas as dioceses do Piauí. A formação acontece com todos os seminaristas de todo o Piauí. Então, nesse tempo, fiz grandes amizades espalhadas por todo esse Piauí. Agora, padre Antônio Carlos,
quando é que o senhor tomou posse e dizia assim, ó, agora é o jeito, Padre Antônio Carlos, de apacentar as ovelhas, de doutrinar, de passar o evangelho? Cada padre tem o seu toque pessoal, né? Não que ele seja um egoísta naquilo que faz, mas na forma, aquele jeito de ser. Como é que o senhor adquiriu isso? Agora é meu jeito de disseminar o evangelho. Porque ser padre, ser sacerdote, não é mérito, é graça. E aquele que recebe da igreja o grau da ordem, que é o segundo grau, o sacerdócio, este é conclamado e convidado a configurar a sua vida com a pessoa de Cristo, porque Jesus Cristo é, por excelência, o sacerdote dos sacerdotes. Nós somos a cópia fiel do sacerdócio de Cristo. Então, o sacerdote traz nas entranhas do seu ser, do seu coração, os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. É humilde, é irmão entre os irmãos, é pai que escuta, que acolhe, que entende. Então, o processo formativo ajudou-me nessa tomada de consciência. Então, fui tirado do meio do povo para servir o povo. E para servir o povo é preciso ter um coração humilde, um coração simples, não ser soberbo, não ser avarento, mas um coração humilde. E aqui é importante estar com o povo no meio do povo. Isso é de suma importância. O padre não é para fazer tudo, mas é para estar com o povo, sentir com o povo e caminhar com o povo. Então, quando assumi a paróquia Santíssimo Sacramento no Porto Alegre, eu fui com este intuito: eu vou estar entre os irmãos para servir estes irmãos. Hoje o senhor se encontra servindo aqui a paróquia de São Francisco de Assis. Que experiência o senhor tira? O senhor falou que já são quase mais de 8 anos só aqui na paróquia de São Francisco. Claro que o senhor adquiriu aí um gostar, um amar para com suas ovelhas, mas como que é ser pároco da paróquia de São Francisco de Assis, um santo tão venerado e que, por excelência, pregou a humildade? Então, vim à paróquia de São Francisco no ano de 2015, cheguei aqui 2 de janeiro de 2015, a pedido de Dom Jacinto. Jacinto procurou no clero alguns nomes para assumir esta paróquia de São Francisco. Pediu ao padre Klebert nome, e o padre Klebert passou alguns nomes para a pessoa de Dom Jacinto. Mas Dom Jacinto, nos primeiros nomes, ele disse: não dá certo este padre para esta situação, para esta realidade, vamos ver outro nome. E aí, então o padre Klebert disse: Dom Jacinto, tem um padre que está fazendo um serviço grandioso na paróquia Santíssimo Sacramento no Porto Alegre, é o padre Antônio Carlos. E quando ele passou o nome para Dom Jacinto não, é a pessoa ideal, é a pessoa certa para assumir a paróquia de São Francisco. E antes de chegar aqui na paróquia, tive uma fala com a pessoa de Dom Jacinto, e ele me disse: meu filho, você está indo na paróquia de São Francisco, e eu peço encarecidamente que você seja uma presença no meio do povo, para estar com o povo, ser presença marcante nas comunidades. Então, eu acolhi aquele pedido de Dom Jacinto e comecei a andar em todas as comunidades que fazem esta paróquia, a paróquia de São Francisco. E tem comunidades que ficam um pouco distante da matriz de São Francisco, que é a comunidade de Bacamarte, comunidades que antes pertenciam à paróquia de São Francisco. E nesse tempo de vivência, percebo o grande zelo e o grande amor do povo para com a pessoa do padre, quando o padre é presença, quando está ali junto para celebrar com o povo, sentar com o povo, tomar refeição com o povo. Isso cria um carinho, cria um amor, cria um zelo e, ao mesmo tempo, um respeito mútuo. Isso é um diferencial nesse tempo em que estou à frente desta paróquia de São Francisco de Assis. O senhor não chegou aqui sozinho nesses 14 anos de sacerdócio. O senhor sentiu ontem a celebração. Como é que o senhor poderia agora, nesse momento, a sua palavra de agradecimento por conta dessa homenagem feita ontem ao senhor nessa celebração e muitos abraços que o senhor recebeu, muitas palavras de carinho? Então, foi um momento alto na minha vida, completando 14 anos de sacerdócio. Percebi todo o zelo, todo o carinho, o amor do povo para com a minha pessoa. E louvo e agradeço a Deus por esse cuidado zeloso, esse cuidado mútuo do povo, né? Que preza, que zela e reza pelo seu pastor. E ao mesmo tempo dizia: também eu rezo
por cada um de vocês, para que possamos crescer nesta comunhão, nesta unidade, um pastor e um só rebanho, porque o Padre quer e deseja o melhor para as ovelhas. Então eu louvo e agradeço o carinho e o amor que este povo tem para com esta pessoa, o Padre Antônio Carlos. Tá certo, Padre. Queria agradecer aqui ao senhor pela entrevista, parabenizá-lo, dizer que os 14 virem 21, 51, enfim, enquanto Deus puder e lhe iluminar para que o senhor consiga cumprir a sua missão, né, como padre, como pastor e, acima de tudo, um padre querido aqui na nossa comunidade, porque, afinal de contas, são 8 anos, então o povo já aprendeu o seu jeito de ser. Isso também conta na hora de separar, né, as ovelhas, na hora de dar um conselho, não é isso? Isso ajuda esse entendimento e essa compreensão para ter, às vezes, um pouco de paciência, de cuidado com aquelas que mais precisam. Então, o tempo a gente vai conhecendo cada ovelha, porque cada ovelha, o modo de pensar, a reação, e então a gente vai buscando esse cuidado zeloso para com aquelas que mais precisam do cuidado do pastor. Muito bem, então vamos aproveitar. O Padre Antônio Carlos ainda está entre nós, aqui na comunidade de São Francisco de Assis, e que carrega um nome de muita humildade, né, e de muita fé, Padre. Parabéns mais uma vez. As imagens da Isabela Rodrigues, essa homenagem que a gente fazemos ao Padre Antônio Carlos, aqui da TV Grande Rede e também da FM Cidade.